Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Natanael Ramos Araújo e hoje vou estar aqui gravando com vocês mais um pequeno vídeo para tratar a respeito de um dos 5 pontos do ensino dos calvinistas em relação à doutrina da salvação ou da soteriologia. Refiro-me ao que eles chamam de graça irresistível. Dentro da teologia calvinista, a graça irresistível ela é ensinada da seguinte forma: Deus, antes que o mundo fosse criado, ele decretou quem seria salvo ou não. Dentro do aspecto dos que eles chamam de eleitos, que é justamente aqueles que seriam salvos, Deus já determinou que estes, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, eles atenderão essa mensagem. Mas esse atender à mensagem, que seria dentro de um ambiente onde a Bíblia ou a mensagem, o pregador está pregando, ele não vem após ouvir a mensagem porque ele quis, da sua própria vontade. Ele vem porque, sendo ele eleito, ele já estava predeterminado a vir, portanto, ele não teve escolha. Por isso, ao ouvir a mensagem, ele jamais vai ter forças para dizer não, porque ele já era eleito. É como se fosse uma moeda do lado de uma pedra de azogue. Você coloca a pedra do lado e ela é arrastada para o azogue. Ela não foi porque ela quis, ela foi porque ela foi arrastada. E a graça irresistível, pregada pelo calvinismo, segue essa linha de raciocínio. Deus vai lá, a mensagem é pregada e aqueles que são eleitos, Deus, de certa forma, ele arrasta, ainda que a pessoa não decida por si mesma. Ela não tem força para dizer eu quero porque eu senti vontade. Ela simplesmente ela é instigada, atraída ou arrastada para si. Tanto é que na obra Eleitos de Deus, escrita por um teólogo calvinista chamado R.C. Sproul, ele diz justamente isso, que Deus não apenas convida, mas que ele compele, ele traz, como alguém que traz outra pessoa quase que à força. Portanto, essa interpretação ela é problemática. Por que ela é problemática? Porque existem textos bíblicos que mostram que Deus às vezes quis salvar um povo e ele até criou meios para salvar esse povo. Mas o povo disse não, resistiu, virou as costas. Aí eu pergunto, como é que Deus quis, criou meios de salvar e o povo disse não? Já que se Deus quis e criou meios é porque esse povo era eleito. Então Deus cria meios para salvar alguém que ele já determinou que não vai ser salvo. Isso é completamente irracional. Não tem uma mínima de lógica. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler uma passagem bíblica que trata justamente sobre isso. Que é Mateus 23, verso 37, 38 e 39. Diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Antes de trabalhar a objeção que eu vou levantar nesse texto contra essa interpretação calvinista, vamos entender o contexto. Do versículo 1 ao versículo 12, Jesus está no templo em Jerusalém, diante dos fariseus. Do versículo 12 em diante, Jesus vai levantar alguns juízos contra esses fariseus, que é alguns ais, que são palavras de juízo futuro a respeito da condenação que esse povo receberá devido às suas práticas. Qual era a prática dos fariseus? Eles eram legalistas nessa passagem. Eles ensinavam doutrinas ou tradições pesadas para que o povo cumprisse, sendo que nem mesmo eles cumpriam.
E por conta disso, Jesus os chamou de hipócrita. Eles diziam que deveriam fazer isso, jogavam sobre o povo uma carga muito pesada, mas nem mesmo eles cumpriam essa ordem que eles davam aos outros. Por isso receberam o nome de hipócrita. Porém, quando você chega no verso 37, Jesus vai levantar um lamento, uma lamentação sobre este povo. Quando eu digo este povo no contexto, é justamente os fariseus, é justamente essa classe religiosa, da elite religiosa. E aí ele vai dizer, Jerusalém. Jerusalém aqui representa justamente esse povo. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quem era que matava os profetas? Era justamente este povo, essa elite religiosa. O texto aqui se refere, tem como referência ou referencial justamente esse povo. Não fuja do contexto. Não era qualquer pessoa, era o povo dos fariseus, da classe da elite religiosa, dentro do contexto de Mateus 23. Então Jesus vai dizer para eles o quê? Vocês matam os profetas e todos aqueles que eu envio. Daí vem a pergunta, por que Jesus enviava? Por que foi enviado tantos profetas? Sabendo que eles faziam essa espécie de rejeição total, a ponto de matar os profetas e apedrejá-los. Por quê? O texto mesmo diz. Porque muitas vezes eu quis juntar, está falando do querer. Ou seja, já estava nos planos, na vontade, no desejo de Jesus, juntar os seus filhos, como ele diz no texto, que era justamente juntar a nação israelita, juntar os perdidos da casa de Israel, inclusive os próprios fariseus. Porém, o que os fariseus fizeram? Ou Jerusalém, como diz a passagem, simplesmente não quiseram, rejeitaram. Aí os calvinistas vão dizer é porque eles não eram eleitos. Só que aí incorre uma grande irracionalidade. Porque se eles não eram eleitos, Jesus sabia que eles não eram eleitos. Porque seria o próprio Deus quem o elegeu. Daí vem outro problema. Uma vez que Jesus sabia que eles não eram eleitos, então para que enviar profetas, enviar mensageiros para um povo que ele mesmo elegeu para não ser salvo? Veja a irracionalidade da ideia calvinista em relação a isso. Deus simplesmente decretou que este povo não seria salvo. Aí depois Deus vai lá, envia profetas, Deus vai lá, envia mensageiros, cria meios para que esse povo se converta e, para piorar, depois Jesus até chora. O texto diz que ele se derramou em lágrimas porque esse povo não deixou que ocorresse a sua vontade. Aí vem a pergunta, que predestinação é essa? Onde Deus predestina, decreta, e depois Deus tenta desfazer, mandando profetas para salvar um povo que ele mesmo decretou ou rejeitou? Isso é muito contraditório, é uma contradição assim, fora da lógica. E eu tive observando, nos meus estudos sobre o calvinismo, alguns autores que li, John MacArthur, R.C. Sproul, Jonathan Edwards, Charles Finney, comentário de William Hendrickson e outros calvinistas, eles são especialistas em argumentar de forma antilógica. Eles argumentam de uma forma que não tem nenhum nexo. É uma coisa assim totalmente contraditória. E para não ficar só em minhas palavras, como é tão contraditório, eu vou ler aqui uma passagem do livro do Dr. Roger Walson, que é um dos mais célebres escritores arminianos dos últimos tempos. No seu livro Contra o Calvinismo, tem uma citação que ele faz de outro estudioso chamado Lenk, que trata justamente sobre essa passagem bíblica de Mateus 37, para vocês verem a irracionalidade do argumento calvinista.
Olha o que Lenk vai dizer, ó, após ele citar a passagem. Ele diz o seguinte: Lenk corretamente observa que se o calvinismo estiver correto em relação a esta passagem, eu estou na página 256, o lamento de Jesus deveria ter sido sobre a dureza do coração de Deus. Existem muitas passagens como estas na Bíblia onde Deus, Jesus ou um profeta denuncia pesarosamente a dureza do coração do povo, como se o povo pudesse agir de maneira contrária. Se a graça irresistível fosse verdadeira, claro, Jesus poderia simplesmente ter atraído eficazmente o povo de Jerusalém para si, porque se ele assim não o fez, se estava tão pesaroso acerca da rejeição, e porque ele então estaria triste acerca da rejeição, se ela, assim como tudo, foi pré-ordenado pelo próprio Deus. Ou seja, para que Jesus ia chorar, sendo que o Jesus que os calvinistas e arminianos juntos creem que ele também, em essência, é igual a Deus, na doutrina da Trindade? Por que então que Jesus ia chorar ou lamentar se ele mesmo, sendo Deus, ou pelo menos a segunda pessoa da Trindade, sabia que isso foi decretado por Deus? Para que Jesus ia chorar? Será que ele se arrependeu do decreto? Deus foi lá e decretou, aí Jesus depois olhou e disse: meu Deus, me arrependo, não era para me ter decretado um negócio desse. Então veja a incoerência e a irracionalidade e o marabalismo de irracionalidade que o calvinismo faz para tentar aderir a uma doutrina que está explícita dentro do contexto que a graça é resistível. E para que a graça seja resistível, é necessário que o homem tenha o livre-arbítrio. E quando eu digo livre-arbítrio aqui, no sentido mais arminiano clássico, não é o livre-arbítrio do cidadão escolher o que quer de forma 100% livre. Não. O ser humano, por si mesmo, e eu concordo em parte, não com o calvinismo, mas com o arminianismo, o ser humano, por si mesmo, ele tende ao pecado. É necessário que a graça de Deus, o que Armínio chama de graça preveniente, liberte esse ser humano desta prisão para que ele reconheça a mensagem do Evangelho. Agora, mesmo ele reconhecendo, ele pode resistir ou não. Então, esse versículo bíblico ele põe em xeque a doutrina da graça irresistível do calvinismo. Por quê? Você tem duas opções. Ou Deus, pelo seu próprio poder, deu ao homem o direito de resistir ou não, ou então, meu amigo calvinista, aos teólogos calvinistas, que eu sempre digo respeito muito, tenho até certa admiração, leio com todo prazer, mas vocês estão criando um argumento fora da lógica, sem sentido e até mesmo irracional. Porque vocês ensinam que Deus decretou tudo de acordo com a sua vontade. E se Deus decretou tudo de acordo com sua vontade, e nesse texto diz e mostra a vontade de Deus era de juntar e não de espalhar, então por que isso não aconteceu? Se era vontade de Deus, no mínimo estaria decretado. E, do outro lado, se já estivesse decretado, então não tem sentido Jesus ter tentado fazer associação, chamando eles para si, uma vez que o próprio Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, também estava presente nesse decreto e tem envolvimento neste decreto. Então não teria sentido Deus decretar e depois chorar, depois prantear, depois se lamentar pelo seu próprio decreto. Portanto, mais uma vez, nós podemos observar com base nesse texto que a graça irresistível não tem consistência bíblica, é um pensamento simplesmente de uma teologia que nesse ponto gera uma espécie de fracasso e que também há uma forte incoerência e até mesmo irracionalidade dos teólogos calvinistas ao tentar impor esse pensamento. Então, deixo aí até o desafio para os amigos calvinistas
se puderem explicar esse texto de maneira clara, que fuja dessa irracionalidade dentro do contexto, fique à vontade. Portanto, eu encerro aqui essa participação. Um forte abraço aí a todos.